Hoje a gente vai trabalhar com mais uma proposta exclusiva do Estude, formato Enem. A proposta é sobre a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal ajudará a combater a violência no Brasil? Então, eu vou ler com vocês os textos e a gente vai discutir um pouco mais essa questão. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige o texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A redução da maioridade penal ajudará a combater a violência no Brasil? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Texto 1. Após manobra, Câmara aprova a proposta para reduzir maioridade. Apenas 24 horas após o plenário rejeitar a redução da maioridade para crimes graves, a Câmara dos Deputados colocou novamente o tema em votação e aprovou na madrugada desta quinta-feira, 2, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que reduz de 18 para 16 anos a idade penal para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. A manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, revoltou deputados contrários à mudança constitucional, gerando intensas discussões. Para virar lei, o texto ainda precisa ser apreciado mais uma vez na Casa e depois ser votado em outros 2 turnos no Senado. Pelo texto, os jovens de 16 e 17 anos terão que cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 e maiores de 18. Ao final da votação, deputados favoráveis à mudança constitucional seguraram cartazes na tribuna em defesa da proposta e comemoraram com gritos em plenário. A aprovação da PEC ocorre depois de a Casa derrubar, na madrugada da última quinta-feira, de 1º, texto semelhante, em que estabelecia a redução da maioridade a casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes hediondos como estupro, homicídio doloso, lesão corporal grave ou lesão corporal seguida de morte, tráfico de drogas e roubo qualificado. Após a rejeição na noite anterior, Cunha afirmou que a Casa ainda teria que votar o texto principal, mas ressaltou que isso só ocorreria após o recesso parlamentar de julho. No entanto, após reunião com parlamentares favoráveis à redução da maioridade penal, ele decidiu retomar a análise do tema nesta quarta e apreciar um texto parecido com a proposta rejeitada. Então, essa é uma notícia que foi publicada no site G1 da Globo e fala da questão da votação da redução da maioridade penal, né? Então, o primeiro texto, ele englobava mais modalidades de crimes para que eles fossem, os menores de 18 anos, pessoas entre 16 e 18 anos, elas cumprissem pena por esses crimes. Por uma manobra que vai contra as regras da Casa, o Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, ele conseguiu colocar de novo para votação um texto semelhante logo no dia seguinte, o que não poderia acontecer, segundo as regras da Casa. Nesse segundo texto que ele colocou em votação, ele mudou um pouco quais seriam os crimes passíveis de punição para esses menores entre 16 e 18 anos. Então, seria redução da maioridade penal para crimes hediondos, homicídio doloso com a intenção de matar e lesão corporal seguida de morte. Texto 2. 90% apoiam a redução da maioridade penal. 9 em cada 10 brasileiros são favoráveis a leis mais duras para punir adolescentes que cometem crimes. É o que revela uma consulta popular realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas nas 5 regiões do país, no momento em que aumentaram as discussões sobre a redução da maioridade penal. Em meio aos debates, tramitam no Congresso Nacional dezenas de propostas com o objetivo de alterar a forma de punição a jovens infratores. Enquanto 90,4% dos entrevistados são favoráveis à responsabilização criminal de adolescentes, apenas 8,3% declararam ser contra. Para 64% dos entrevistados, a redução da maioridade contribuiria para reduzir a violência. A pesquisa mostra ainda que 55% dos consultados avaliaram que a proposta deva valer para todos os tipos de crimes, mesmo delitos considerados mais leves. Com 90,9% favoráveis ao aumento do rigor na punição dos adolescentes, a região sul é a segunda do país que mais encampa a ideia de reduzir a maioridade penal. Os índices variaram pouco nas diversas estratificações da pesquisa. Na faixa etária entre 35 e 44 anos, 93,5% querem que os jovens sejam responsabilizados por seus crimes. Por escolaridade, a aprovação da redução da maioridade penal é maior entre os que concluíram o ensino médio, com 92%. Então, a gente tem um quadro aqui que avalia um pouco o perfil dessas pessoas que querem a redução da maioridade penal, né? Então, a gente tem alguns gráficos.
O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 9 em cada 10 brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal. O índice permanece semelhante nas diversas estratificações da pesquisa, que ouviu 2.550 pessoas em todo o país. Então, 90% são a favor, 8,3% são contra, 0,6% não sabem, 0,7% são indiferentes. 64% acham que a maioridade penal vai reduzir a violência. 31% acham que não e 4,8% não sabem. Então, aqui a gente tem as tabelas por sexo, quem é mais a favor, sexo masculino, quem é mais contra, sexo feminino, por faixa etária, quem é mais a favor. Então, são pessoas de 35 a 44 anos, embora em todas as faixas etárias a gente tenha muita gente a favor. Quem é mais contra, curiosamente, são os próprios jovens, né? São 11,9% de jovens de 16 a 24 anos são contra a redução da maioridade penal. E esse número vai caindo conforme a idade. Por escolaridade, curioso a gente perceber, né, que tanto no ensino fundamental quanto no médio e superior, a maioria também é a favor, e uma maioria expressiva, 88% no superior, 92% no médio, 89,9% no fundamental. E contra, a gente tem um número um pouco mais expressivo no ensino superior. 10,6% são contra, no médio 7,1% e no fundamental 8,5%. Por região, a gente tem também um número expressivo contra no Nordeste, 92%, mas segue muito parecido Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E a partir de que idade os jovens devem ser responsabilizados civil e criminalmente, segundo a pesquisa? Menos de 12 anos, 9% da população quer que menores de 12 anos sejam responsabilizados civil e criminalmente. A idade mais apontada seria a partir dos 16 anos, mas é interessante observar que uma parcela representativa até da população quer que um jovem menor de 18 anos seja responsabilizado pelos seus atos. E que tipo de crime deve ter redução da maioridade penal? Todos para 55% das pessoas, estupro para 22%, homicídio para 18%, tráfico de drogas 14%, roubo, furto, assalto para 11%. Interessante que latrocínio seria o roubo seguido de morte, também é apontado como 11%, quando deveria ter um índice semelhante ao do homicídio. Texto 3. OAB é contra a redução da maioridade penal. A OAB Nacional, reafirmando o entendimento histórico de seu Conselho Pleno, de março de 2007, manifesta sua contrariedade à decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aprovou nesta terça-feira, 31, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A criminalidade envolvendo crianças e adolescentes requer atenção especial das autoridades e de toda a sociedade, mas não deve deixar que a comoção leve a caminhos que não irão resolver o problema, mas apenas agravá-lo. A Constituição fixa a maioridade penal em 18 anos. Para a ordem, esta é uma cláusula pétrea, que não pode ser modificada. Além disso, há dados que mostram que essa medida seria inócua. Segundo dados divulgados recentemente pela imprensa, somente em São Paulo o número de crianças e adolescentes internados por crimes e contravenções cresceu 67% nos últimos 10 anos, registrando 40 casos por dia que chegam às varas da infância e da juventude. Ao mesmo tempo, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que 47% dos internos em centros de reabilitação têm entre 16 a 17 anos e 42% de 14 a 15 anos. Os crimes que eles cometem são praticamente do mesmo tipo. Portanto, apenas baixar a idade penal para 16 anos não resolverá completamente o problema. O entendimento da OAB é de que o Estado brasileiro deve primeiro cumprir suas funções sociais antes de remeter a culpa pela falta de segurança ao sistema de maioridade penal. O simples aumento do número de encarcerados e a consequente ampliação da lotação dos presídios em nada irá diminuir a violência. A OAB não descarta ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade caso a proposta prospere no Congresso Nacional. O que precisa ser feito por todos, legislativo, executivo, judiciário e por toda a sociedade civil organizada, é buscar meio de melhorar as condições de vida dos adolescentes, principalmente os mais pobres. Se eles não têm escola, não têm educação profissionalizante. Não têm esporte, não são acolhidos pelo Estado, podem ser atraídos para o tráfico, além do estabelecimento de um sistema de internação que efetivamente ressocialize.
É fato que toda a sociedade brasileira quer um país mais justo e com menos criminalidade, mas a redução pura e simples da maioridade penal não vai trazer os benefícios esperados pela sociedade. Sem receberem o tratamento adequado, esses seres humanos acabam virando peças vulneráveis para o cometimento de infrações e sentem-se acolhidos nas instituições criminosas. Esse texto foi retirado do blog do Ferreira Macedo, do site jusbrasil.com.br. Bom, pessoal, então como a gente pôde ver, é expressiva a quantidade de brasileiros que quer a redução da maioridade penal para 16 anos e que acredita efetivamente que isso vai combater a violência, né? A gente tem uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil que é contrária, até porque alega, dentre outras questões, a questão da lei, a questão da maioridade penal é uma cláusula pétrea na Constituição, então ela não pode ser mudada por emenda constitucional e além disso, a OAB acredita que não vai resolver o problema da criminalidade. A gente tem discussões na mídia, nas redes sociais, sempre falando muito a favor da redução da maioridade penal, até porque a mídia expõe muitos crimes cometidos por menores de idade, né? Então, quanto a argumentos favoráveis para a redução da maioridade, o argumento por si só seria a questão da violência, redução da violência, inibir crimes cometidos por outros jovens. Afinal, esses jovens, vendo o exemplo daqueles que foram presos, talvez pensassem um pouco mais antes também de cometerem crimes. Então, são aqueles argumentos mais populares, digamos assim, mais de senso comum. Então, o que eu sugeriria até para essa proposta é buscar um pouco os argumentos contrários, não só para conhecer as ideias de quem pensa contra a redução da maioridade, mas até para um exercício de refutação desses argumentos, né? Já que se você optar por trabalhar o seu texto a favor da redução da maioridade penal, olhando os argumentos opostos, tentar rebater, tentar refutá-los para fazer a sua própria argumentação. Um site interessante para isso é o site 18razões.wordpress.com, que trabalha essas razões contrárias à redução da maioridade de maneira um pouco mais detalhada. Nos traz alguns aspectos interessantes, né? Por exemplo, a questão de que já existe lei, a questão de que o índice de reincidência nas prisões é de 70%, enquanto no sistema socioeducativo o índice de reincidência está abaixo de 20%. Então, a gente mandaria o jovem para um sistema em que a reincidência é muito maior. E se esse jovem ele cumpre as medidas socioeducativas, como já acontece nos dias de hoje, ali ele tem um índice de reincidência de apenas 20%. As chances dele voltar a cometer um crime vão ser muito menores. A questão do sistema brasileiro não suportar mais pessoas, reduzir a maioridade penal não reduz a violência, a tendência mundial, né, de que fixar a idade em 18 anos, como foi o caso da Alemanha, também porque as leis não podem se pautar na exceção, isso é um aspecto interessante para a discussão, tanto de quem é a favor quanto de quem é contra, né? Afinal de contas, só 0,5%, ou seja, 0,5% da população jovem do Brasil é que está cumprindo medidas socioeducativas. Então, é um número muito pequeno se a gente pensar no número de jovens que existem no nosso país. Então, será que esse 0,5% da população jovem é realmente a grande base do problema da violência no Brasil? Será que a gente não tem outras questões relacionadas ao problema da violência? Então, 0,5% é um número que faz pensar. Apenas 0,5% da população jovem, que conta com 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos, é que estão cumprindo medidas socioeducativas. Tudo bem, a gente pode considerar o número de jovens que ainda não foram capturados, não foram apreendidos, né, quando a gente se refere a tirar esses jovens do convívio social para depois reinseri-los. Mas mesmo assim, mesmo considerando esse número de jovens que ainda estão soltos, esse número não subiria muito. Então, é para se pensar em se pautar pela recessão toda uma regra, né? Outra questão interessante, porque educar é melhor e mais eficiente do que punir. Então, aí a gente fala um pouco até do que falou o texto da OAB, a questão dos equipamentos para esses jovens, né? Esse jovem, ele não tem acesso a uma boa educação, principalmente, vamos falar mais do jovem da periferia mesmo, que mora mais afastado dos grandes centros urbanos. Ele não tem acesso a uma educação de qualidade, ele é dependente de escolas públicas e de escolas públicas muitas vezes em situação precária.
seja porque não tem professores, não tem uma estrutura administrativa, ou porque até o equipamento da escola não dá condições adequadas para esse jovem. Chove dentro da escola, não tem luz, as carteiras quebradas e etc. Esse jovem não se sente estimulado a estudar. Ainda que ele se sinta estimulado a estudar, ele sabe que os concorrentes dele lá fora, pleiteando uma vaga numa boa universidade ou pleiteando ainda um bom emprego na sociedade, são concorrentes que vêm de sistemas de ensino muito mais eficientes, muitas vezes ensino particular. Então esse jovem já não tem estímulos para seguir na educação, para investir na sua educação, salvo algumas exceções. Boa parte desses jovens conclui o ensino fundamental, o ensino médio, mas sem muito ânimo para isso. Fora isso, muitas vezes onde o jovem mora não tem nenhum equipamento de lazer. Não tem uma quadra para esse jovem frequentar os finais de semana, não tem espaços onde ele possa fazer uma oficina, um espaço onde ele possa tomar contato com música, com arte, nada disso. Ou ele se desloca para o centro da cidade, ou se ele não tiver dinheiro para o deslocamento, ele fica ali mesmo no bairro onde ele mora. Esse jovem ocioso, que não se ocupa de estudar porque a escola não estimula isso, ele tem muito mais chances, ele está muito mais vulnerável a tomar contato com a criminalidade do que os outros jovens que têm acesso a essas outras ferramentas, esses outros equipamentos. Então, o Estado, na verdade, empurra para debaixo do tapete o problema, porque o Estado deveria fornecer uma boa educação para esse jovem, deveria fornecer o acesso ao lazer, deveria oferecer uma melhor condição de vida para esse jovem cidadão. O Estado não resolve isso, porque, lógico, ou é oneroso, ou dá muito trabalho, burocraticamente falando também, é sempre um problema essa questão no Brasil, seja lá qual for a cidade. E aí, esse jovem tomando contato com o crime, ele vai ver que ali é uma maneira mais fácil dele conseguir o que ele quer, seja conseguir dinheiro, conseguir acesso a mais lugares, consumo e etc. Então, o Estado deveria ser mais presente na vida desse jovem, ele se omite e depois ele só vai aparecer na hora de prender esse jovem, de punir esse jovem por um crime que cometeu. Isso não vai reduzir a violência, né? A gente sabe que quanto maior a segregação social, maior a possibilidade de violência. Então, se o Estado não der conta disso, se o Estado não buscar sanar esses problemas, a gente vai seguir com a violência e vai seguir também com um jovem que é vítima desse Estado de alguma maneira e que é vítima também de violência. Afinal, se a gente for ver o número de jovens que cometem violência e os jovens que sofrem violência, esse número dos que sofrem é muito maior. Dentre outras razões, né? Porque na prática a PEC é inviável, a emenda constitucional, por causa até da questão da cláusula pétrea, né? Reduzir a maioridade penal também não vai afastar criança e adolescente do crime. E a gente ainda tem um outro ponto interessante. Talvez esse ponto tenha sido levantado em algumas mídias, que eu acho que é o argumento contra mais conhecido, é que se a gente reduzir a maioridade penal para os crimes cometidos por esses jovens, a gente também vai ter que repensar a maioridade para outros atos, né? Aí tem muita gente que fala, mas o jovem já vota aos 16 anos. Depende, não é todo jovem que vota. O voto aos 16 anos, ele ainda é facultativo. 25% dos jovens entre 16 e 18 anos optam por votar. A minoria ainda, porque esse jovem não tem interesse em participação política no seu país. Curioso também notar que esse jovem pode votar, mas não pode se candidatar a nenhum cargo, porque ele não tem a idade mínima para isso. Muita gente atrela ainda que se a gente reduzir a maioridade penal, a gente também tem que viabilizar para que esse jovem possa dirigir a partir dos 16 anos, permitir que esse jovem consuma bebidas alcoólicas a partir dos 16 anos. Então, tudo isso entraria em discussão na sociedade. E mais, né? Não só a questão do dirigir, do beber, mas do jovem ter autonomia sobre si mesmo numa idade em que ainda é uma idade de transição, né? Para muitos especialistas, a adolescência não termina aos 18 anos. A adolescência, dependendo da pessoa, pode se estender um pouco mais. O desenvolvimento humano ele é variável, né? Em média, entende-se que com 18 anos ele já está apto para certos atos como cidadão, mas que a sua maturidade completa só acontece
aos 25 anos. Então, a maturidade emocional de uma pessoa que teve um bom desenvolvimento, uma boa estrutura, ela pode ser considerada completa, segundo muitos especialistas, a partir dos 25 anos apenas. Então, esse argumento também mais fácil, mas o jovem de 15, 16 anos sabe o que está fazendo. Ele pode até saber, mas ele está numa fase em que a impulsividade ainda também é maior. Fase típica, comportamento típico da adolescência. Então, quem for a favor da redução da maioridade penal, eu recomendo que busque os argumentos contrários para poder sustentar a sua tese, para poder também criar argumentos consistentes para a defesa dessa ideia. E quem for contrário, as grandes mídias elas não trabalharam muito essa questão falando contrariamente à redução. Então, buscar esses outros sites, essas outras alternativas, o próprio site da Ordem dos Advogados do Brasil tem algumas matérias interessantes falando do porquê que não se deve reduzir a maioridade penal do Brasil. Espero que vocês façam uma boa redação. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.